Tales de Alcântara Valente tinha bilhões na conta, mas vivia na escuridão absoluta de um quarto trancado, preso por uma culpa que o cegou. Ele achava que sua vida tinha acabado. Até que a pequena Aninha, a filha de 4 anos da faxineira Soraya Lira, invadiu seu isolamento. E o que essa menininha fez no réveillon desse homem sem esperanças? Ninguém esperava. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. Tales de Alcântara Valente não conseguia se lembrar da última vez que tinha visto a luz do sol. Não porque seus olhos não funcionassem, mas porque seu cérebro simplesmente se recusava a enxergar. Há 2 anos, naquela noite chuvosa no Rodoanel, tudo mudou. O acidente tirou seu irmão caçula e deixou Tales preso em uma escuridão que os médicos chamavam de cegueira psicogênica. Dentro da mansão, no Jardim Paulistano, o silêncio era quase sufocante. As cortinas de veludo pesado bloqueavam qualquer claridade que tentasse entrar. Tales preferia assim. No escuro, ele não precisava fingir que estava bem. Os passos de sua mãe eram inconfundíveis no corredor de mármore. As joias dela batiam umas nas outras, anunciando sua chegada antes mesmo que ela abrisse a porta do quarto. Tales, você precisa comer alguma coisa, disse Dona Isadora, entrando sem esperar resposta. Não estou com fome, ele respondeu, a voz áspera de quem falava pouco. Filho, por favor, já faz 2 dias que você não sai desse quarto. Ele virou o rosto na direção oposta à voz dela. Mesmo sem enxergar, sabia exatamente onde ela estava. Seus outros sentidos tinham se aguçado tanto que conseguia mapear cada movimento ao seu redor apenas pelo som. Deixe a bandeja na mesa e saia. Isadora suspirou, um som carregado de cansaço e tristeza. Ela colocou a bandeja sobre a mesinha lateral e ficou parada ali, hesitante. Seu irmão não ia querer ver você assim, ela murmurou. As palavras atingiram Tales com força. Ele fechou os punhos, sentindo as unhas cravarem nas palmas das mãos. Não fale dele, não fale do meu irmão, como se a senhora soubesse o que ele ia querer. Tales, eu também perdi um filho naquele acidente. Mas eu estava dirigindo. A voz dele saiu em um grito que fez Isadora recuar. Eu estava no volante. Eu que deveria ter... Ele não conseguiu terminar a frase. As palavras ficaram presas na garganta, junto com a culpa que o sufocava todos os dias. Isadora se aproximou, mas ele levantou a mão, impedindo que ela o tocasse. Saia, por favor. Só saia. Ela obedeceu, fechando a porta suavemente atrás de si. Tales ouviu o som das joias se afastando pelo corredor, cada vez mais fraco, até desaparecer completamente. Ficou sozinho novamente, exatamente como queria estar. Ou pelo menos era o que ele dizia para si mesmo. Lá embaixo, na cozinha da mansão, Soraya Lira terminava de lavar a louça do café da manhã que ninguém tinha tocado. Ela trabalhava ali há 5 anos e conhecia bem aquela casa. Conhecia cada canto, cada quadro nas paredes, cada peça de mobília caríssima que decorava os cômodos imensos. Mas principalmente ela conhecia Tales. Lembrava-se de quando ele era diferente. Antes do acidente, ele chegava em casa buzinando, sempre com um sorriso largo no rosto. Trazia flores para a mãe. Cumprimentava todos os funcionários pelo nome e tinha uma energia contagiante que iluminava aqueles corredores. Agora, a mansão parecia um túmulo. Soraya enxugou as mãos no avental e olhou para o relógio na parede. Eram quase 10 da manhã. Ela precisava subir e limpar o quarto de Tales, mas sabia que ele provavelmente não deixaria. Nos últimos meses, ele mal permitia que alguém entrasse lá. Mesmo assim, ela tinha que tentar. Subiu as escadas devagar, carregando os produtos de limpeza. Bateu de leve na porta. Senhor Tales, preciso arrumar o quarto. Silêncio. Ela bateu novamente. Vou entrar. Está bem? Não entre. A voz dele veio do outro lado, seca e cortante. Soraya respirou fundo. Ela não era como os outros funcionários que tremiam na presença dele.
Talvez porque ela tivesse visto quem ele realmente era. Ou talvez porque ela simplesmente se importava demais para ter medo. Senhor, faz uma semana que não limpo aí dentro. Deve estar precisando trocar os lençóis, pelo menos. Eu disse que não. E eu escutei, mas vou entrar mesmo assim. Ela girou a maçaneta e abriu a porta. O cheiro de ambiente fechado a atingiu imediatamente. As janelas estavam lacradas, as cortinas fechadas. Thales estava sentado na poltrona perto da cama, os cabelos bagunçados, a barba por fazer. Ele virou a cabeça na direção dela, os olhos azuis fixos em um ponto qualquer no vazio. Você não tem permissão para estar aqui. Eu sei. Soraya começou a abrir as cortinas. A luz invadiu o quarto, fazendo Thales se encolher na poltrona. Feche isso. Não vou fechar. Você precisa de ar fresco, precisa de luz. Eu não preciso de nada. Principalmente não preciso de você decidindo o que é melhor para mim. Soraya parou, olhando para ele. Por um momento, sentiu vontade de gritar de volta, de dizer tudo o que pensava. Mas em vez disso, sua voz saiu suave, quase um sussurro. Eu me lembro de quando o senhor costumava cantar no carro. Dava para ouvir lá da cozinha quando chegava em casa. Thales ficou imóvel. Agora só tem silêncio, ela continuou. E esse silêncio está matando o senhor por dentro. Saia, ele disse, mas havia menos raiva na voz. Soraya concordou, pegando a bandeja de comida intocada. Antes de fechar a porta, ela se virou mais uma vez. Amanhã eu volto e vou abrir essas cortinas de novo. Thales não respondeu. Soraya acordou antes do sol nascer, como fazia todos os dias. O apartamento pequeno na periferia de São Paulo ainda estava em silêncio. No quarto ao lado, Ana dormia abraçada ao ursinho de pelúcia desgastado, a única herança que tinha do pai que nunca conheceu. Ela preparou o café rapidamente, vestiu o uniforme e acordou a filha com cuidado. Aninha, amor, acorda. A mamãe precisa ir trabalhar. A menina abriu os olhos, ainda sonolenta. Já está na hora? Está sim. A tia Conceição já deve estar te esperando. Ana fez uma careta. Ela não gostava muito de ficar na casa da vizinha, mas entendia que a mãe precisava trabalhar. Com apenas 4 anos, ela já tinha aprendido que algumas coisas simplesmente eram do jeito que eram. Soraya deixou a filha na casa ao lado e pegou 2 ônibus até chegar no Jardim Paulistano. A diferença entre seu bairro e aquele era gritante. Aqui as ruas eram limpas, as árvores bem cuidadas e os muros altos escondiam mansões que valiam mais do que ela conseguiria ganhar em várias vidas. A mansão dos Alcântara era uma das maiores. Soraya entrou pela porta dos fundos, cumprimentando o segurança com um aceno. Na cozinha, encontrou Dona Isadora tomando chá, o rosto cansado revelando outra noite mal dormida. Bom dia, Dona Isadora. Bom dia, Soraya. A patroa tentou sorrir, mas não conseguiu. Ele está no quarto ainda. Não saiu desde ontem. Soraya colocou a bolsa no armário e amarrou o avental na cintura. Vou levar o café da manhã para ele. Ele não vai comer. Eu sei, mas vou levar mesmo assim. Isadora olhou para ela com uma gratidão silenciosa. Nos últimos meses, Soraya tinha se tornado mais do que uma funcionária. Ela era a única pessoa que Thales tolerava por perto, mesmo que ele nunca admitisse isso. Soraya preparou uma bandeja com frutas, pão francês, queijo e café. Sabia que ele não ia tocar em nada, mas continuava tentando. Subiu as escadas e bateu na porta. Senhor Thales, trouxe o café. Deixe do lado de fora. Não vou deixar. Ou o senhor abre, ou eu abro. Ouviu um suspiro irritado do outro lado. Depois, passos se aproximando. A porta se abriu apenas uma fresta. Você é insuportável, sabia? Já me disseram isso antes. Soraya entrou, colocando a bandeja na mesinha. Mas pelo menos eu sou uma insuportável que se importa. Thales estava com a mesma roupa do dia anterior. O cabelo bagunçado caía sobre a testa e ele tinha olheiras profundas. Não pedi para você se importar.
Eu sei, mas eu me importo mesmo assim. Ela começou a arrumar a cama, trocando os lençóis. Sabe, às vezes a gente não escolhe com o que se importa. Simplesmente acontece. Ele ficou em silêncio, ouvindo o som dela trabalhando. Era um som familiar, reconfortante de alguma forma. Soraya sempre cantarolava baixinho enquanto arrumava as coisas. Uma melodia suave que ele não conseguia identificar, mas que acalmava algo dentro dele. Por que você faz isso? Ele perguntou de repente. Fazer o quê? Insistir. Por que não desiste de mim como todo mundo? Soraya parou de arrumar a cama e olhou para ele. Thales estava de costas, os ombros tensos, as mãos nos bolsos. Porque eu me lembro de quem o senhor era antes, ela disse, a voz firme. E eu sei que essa pessoa ainda está aí dentro, em algum lugar. Você está errada. Aquele homem acabou naquela noite na rodovia. Não, senhor, aquele homem só está com medo. Thales virou rapidamente na direção da voz dela, os olhos vazios fixos em algum ponto além do ombro de Soraya. Com medo? Você acha que eu estou com medo? Sim, com medo de enfrentar o que aconteceu. Com medo de aceitar que ainda está vivo enquanto seu irmão não está. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles. Thales abriu a boca para responder, mas nada saiu. Porque ela estava certa e ele sabia disso. Você não entende nada, ele finalmente disse a voz baixa. Talvez não. Eu nunca perdi um irmão, mas eu sei o que é carregar culpa. Soraya voltou a arrumar a cama, as mãos trabalhando no automático. Quando a Ana nasceu, o pai dela sumiu, me deixou sozinha, grávida, sem emprego. Eu me culpei por muito tempo. Achei que tinha feito alguma coisa errada, que não tinha sido boa o suficiente. Thales escutava em silêncio. Mas sabe o que eu descobri? Que ficar se culpando não muda nada. Não traz ninguém de volta, não conserta o que foi quebrado, só faz a gente desperdiçar o tempo que ainda tem. É diferente, Thales murmurou. É? Como? Porque eu estava dirigindo. Eu que insisti para sairmos naquela noite, mesmo com a chuva. Eu que... A voz dele falhou. Soraya se aproximou, parando a poucos passos dele. O senhor acha que seu irmão ia querer isso? Ver você preso nesse quarto escuro, se punindo todos os dias? Não importa o que ele ia querer. Ele não está aqui. Exatamente. Ele não está. Mas o senhor está. E enquanto estiver vivo, tem a escolha de viver de verdade ou só de existir. Thales sentiu algo se mover dentro do peito. Uma dor diferente, não a dor familiar da culpa, mas algo novo. Algo que doía de um jeito que ele não sabia nomear. Eu não sei como, ele sussurrou. Eu não sei como viver com isso. Soraya estendeu a mão, tocando levemente o braço dele. Thales se enrijeceu, mas não se afastou. Ninguém sabe, senhor. A gente só aprende fazendo. Um dia de cada vez. Eles ficaram assim por um momento em silêncio. Então, Thales recuou, rompendo o contato. A bandeja está na mesa, Soraya disse suavemente. Pelo menos tome o café. Vai esfriar. Ela saiu do quarto, fechando a porta devagar. Do lado de fora, encostou-se na parede e respirou fundo. Suas mãos tremiam levemente. Trabalhar naquela casa estava ficando mais difícil a cada dia. Não pelo trabalho em si, mas porque doía ver Thales se destruindo assim. Doía porque ela se lembrava do homem que ele tinha sido. Do patrão que cumprimentava todo mundo com um sorriso, que deixava gorjetas generosas, que tratava os funcionários com respeito. E doía porque, em algum lugar no fundo do coração, ela tinha guardado uma admiração por aquele homem. Uma admiração que nunca ousaria chamar pelo nome certo. A creche de Ana fechou sem aviso prévio. Problemas com a administração, disseram. Soraya recebeu a ligação na manhã de terça-feira, quando já estava a caminho do trabalho. Entrou em desespero. Não tinha com quem deixar a filha. A vizinha que costumava ajudar tinha viajado e não conhecia mais ninguém em quem confiasse. Olhou para Ana sentada ao seu lado no ônibus, balançando as perninhas, completamente alheia ao problema. A menina segurava um caderno de desenhos, rabiscando flores coloridas com giz de cera. Aninha!
Soraya chamou, abaixando-se até ficar na altura da filha. A mamãe vai precisar te levar para o trabalho hoje, mas você precisa prometer uma coisa. Ana olhou para ela com aqueles olhos grandes e curiosos. O que, mamãe? Você precisa ficar bem quietinha. Não pode fazer barulho, não pode sair da cozinha. Entendeu? A menina concordou, mas Soraya sabia que era pedir muito para uma criança de 4 anos. Ana era curiosa, cheia de energia. Mantê-la quieta seria um desafio. Quando chegaram à mansão, Soraya entrou pela porta dos fundos com a filha pela mão. Levou-a direto para a área de serviço, um cômodo nos fundos da casa, onde ficavam a lavanderia e um pequeno depósito. Fica aqui, está bem? A mamãe preparou uns lanchinhos. Você pode desenhar, brincar com seus brinquedos, mas não sai daqui. E se eu precisar ir no banheiro? Me chama que eu venho te buscar, mas não sai sozinha. Ana concordou, já se acomodando no chão com seus desenhos espalhados ao redor. Soraya deixou uma caixa com biscoitos, suco e alguns brinquedos. Deu um beijo na testa da filha e saiu, fechando a porta parcialmente. As primeiras horas foram tranquilas. Soraya trabalhava rápido, limpando a sala, o escritório, os banheiros. De vez em quando, checava a Ana, que continuava entretida com seus desenhos. A menina tinha feito uma pilha de folhas coloridas, todas com desenhos de casas, flores e o que parecia ser uma família. Mas por volta das 11 da manhã, quando Soraya estava no segundo andar limpando um dos quartos de hóspedes, ouviu algo que a fez congelar. Silêncio. O tipo errado de silêncio. Ela largou o espanador e correu até a área de serviço. A porta estava aberta. A caixa de brinquedos estava lá, os desenhos espalhados pelo chão, mas Ana tinha sumido. Ana? Soraya chamou, tentando manter a voz baixa para não alertar Dona Isadora. Aninha, onde você está? Nada. O pânico começou a subir pela garganta. Ela percorreu a cozinha, o jardim de inverno, a despensa. Nada. Subiu as escadas, verificando cada cômodo, cada esconderijo possível. Foi quando ouviu uma risadinha vindo do fim do corredor, do quarto de Thales. O coração de Soraya quase parou. Ela correu pelo corredor, mas quando chegou à porta, hesitou. A porta estava entreaberta. Podia ouvir Ana falando lá dentro. Por que está tão escuro aqui? Você está de castigo. Soraya empurrou a porta devagar, preparando-se para o pior. Thales estava sentado na poltrona, tenso, as mãos agarrando os braços do móvel. Ana estava bem na frente dele, inclinando a cabeça para o lado com curiosidade. Quem é você? Thales perguntou. Eu sou a Ana. E você? Você não deveria estar aqui. Por quê? Sua casa é muito grande. Deve ser legal brincar de esconde-esconde aqui. Soraya entrou no quarto rapidamente, pegando a filha pela mão. Senhor Thales, me desculpe. A creche dela fechou e eu não tinha onde deixar. Ela escapou, eu não. Tire ela daqui. Thales interrompeu a voz gelada. Ana olhou para a mãe confusa. Eu fiz alguma coisa errada? Não, amor. Vem, a gente vai. Ele está doente? Ana perguntou, apontando para Thales. Por isso não abre os olhos direito? Thales ficou imóvel. Ana, vamos. Soraya puxou a filha com mais firmeza. Mas mamãe, ele parece triste. Está triste, moço? As palavras da criança encheram o quarto silencioso. Thales virou a cabeça na direção delas, os olhos vazios buscando algo que não conseguia ver. Soraya, leve sua filha embora. Sim, senhor. Desculpe mesmo. Ela saiu do quarto com Ana, fechando a porta atrás de si. No corredor, ajoelhou-se na frente da filha. Aninha, você prometeu que ia ficar na cozinha? Desculpa, mamãe, mas eu escutei um barulho e fui ver o que era. Que barulho? Parecia alguém chorando. Soraya sentiu um aperto no peito, olhou para a porta fechada do quarto de Thales e se perguntou se a filha tinha ouvido o que ela fingia não perceber. O som de um homem se quebrando em silêncio, noite após noite. Vem, vamos voltar para a cozinha e você vai ficar lá até eu terminar o trabalho. Prometido? Prometido.
Ana cruzou os dedinhos, selando a promessa. Mas enquanto desciam as escadas, a menina olhou para trás, para o corredor escuro onde ficava o quarto do homem triste. Alguma coisa naquele lugar a puxava de volta. Ana tentou, de verdade tentou ficar na cozinha como tinha prometido. Desenhou mais flores, comeu biscoitos, até tentou tirar uma soneca no sofazinho pequeno da área de serviço. Mas a imagem do homem no quarto escuro não saía da cabeça dela. Ele parecia tão sozinho ali, tão perdido. Quando Soraya subiu para limpar os banheiros do segundo andar, Ana tomou sua decisão. Saiu da cozinha nas pontinhas dos pés, subiu a escada de mármore segurando firme no corrimão e caminhou pelo corredor até a porta que ela tinha memorizado. Bateu de leve. Ninguém respondeu. Bateu de novo. Vai embora! A voz de Thales veio de dentro, cansada. Sou eu, a Ana. Silêncio. Então, passos se aproximando. A porta se abriu. O que você quer? Ana entrou sem esperar convite, carregando um dos seus desenhos. Trouxe um presente para você. Eu não quero presente, mas eu já fiz. Olha, ela estendeu o papel. Era um desenho de uma casa com um sol amarelo enorme em cima. É a sua casa. Coloquei um sol bem grande porque aqui está muito escuro. Thales ficou parado, sem saber o que fazer. Ele não conseguia ver o desenho, mas sentia a ansiedade da criança esperando uma resposta. Eu não posso ver seu desenho. Por quê? Porque eu não enxergo. Ana inclinou a cabeça processando a informação. Seus olhos não funcionam? Não. Doeu quando quebraram. A pergunta era tão inocente, tão direta, que Thales quase sorriu. Quase. Não foi bem assim. Eu posso ver, mas meu cérebro não quer. Ah, Ana pareceu aceitar a explicação com naturalidade. Tipo quando eu não quero comer brócolis e minha mãe diz que é birra. Dessa vez, Thales não conseguiu segurar. Um som escapou da garganta dele, algo entre uma risada e um suspiro. É, tipo isso. Ana se aproximou mais, observando o quarto escuro. Por que gosta de ficar no escuro? Não gosto, só prefiro assim. Mas escuro é para dormir. Agora é de dia. Minha mãe sempre abre as cortinas quando o sol nasce. Sua mãe está certa, mas eu sou diferente. Por que é diferente? Thales suspirou, sentando-se na beirada da cama. Aquela criança fazia perguntas demais. Perguntas que ele não sabia como responder. Porque eu fiz uma coisa ruim e agora prefiro ficar sozinho. Ana subiu na cama ao lado dele, balançando as perninhas que não alcançavam o chão. Minha mãe diz que todo mundo faz coisa errada às vezes, mas a gente pode pedir desculpas. Algumas coisas não têm como pedir desculpas. Por quê? Porque a pessoa não está mais aqui para ouvir. A menina ficou em silêncio por um momento, pensativa. Então colocou a mãozinha pequena em cima da mão de Thales. Você está com cheiro de azul triste. Thales virou a cabeça na direção dela confuso. Cheiro de... o quê? Azul triste. É a cor de quando alguém está com saudade. Minha mãe também fica azul triste às vezes, quando olha as fotos do meu pai que foi embora. Ele não sabia se ria ou chorava com aquela lógica infantil. Cores com cheiro. Emoções pintadas como se fossem desenhos no papel. E que cor eu deveria ter? Ana pensou com seriedade. Amarelo, como o sol, porque sol deixa todo mundo feliz. Eu não acho que posso ser amarelo de novo. Por quê? Alguém roubou seu amarelo? A pergunta atingiu Thales de um jeito que ele não esperava. Será que tinha sido isso? Será que quando seu irmão partiu, tinha levado junto a luz que existia dentro dele? Talvez, ele respondeu baixinho, talvez alguém tenha roubado mesmo. Então a gente precisa buscar de volta. Ana falou com convicção. Minha mãe sempre diz que a gente não pode deixar as coisas ruins ganharem. Sua mãe é muito sábia. Ela canta para mim quando estou triste. Quer que eu cante para você? Antes que Thales pudesse responder, Ana já tinha começado. Uma musiquinha infantil sobre borboletas e flores, cantada com a voz desafinada e doce de uma criança de 4 anos. Thales ficou ali, ouvindo, e pela primeira vez em 2 anos sentiu algo diferente dentro do peito.
Não era felicidade exatamente, mas talvez fosse um pequeno fio de luz tentando passar pela escuridão. Quando Ana terminou de cantar, ela bocejou. Estou com sono. Então vai descansar. Sua mãe deve estar te procurando. Posso voltar amanhã? Tales hesitou. Toda a sua lógica dizia para mandar a menina embora, para fechar a porta e voltar à sua solidão. Mas algo naquela criança tinha perfurado sua armadura. Se sua mãe deixar, ele finalmente disse. Ana sorriu, pulando da cama. Vou fazer outro desenho para você. Um com muito amarelo. Ela saiu correndo, deixando para trás apenas o cheiro suave de shampoo infantil e o papel amassado do desenho que tinha trazido. Tales ficou sozinho novamente, mas o silêncio parecia um pouco menos opressor agora. Lá embaixo, Soraya tinha encontrado Ana saindo do corredor. Ajoelhou-se na frente da filha, o rosto uma mistura de alívio e exasperação. Você foi lá de novo, não foi? Ana concordou sem demonstrar culpa. Mas ele não ficou bravo dessa vez. A gente conversou. Aninha, você não pode incomodar o Sr. Tales. Eu não incomodo. Ele está sozinho. E solidão dói, mamãe. Você mesma me ensinou isso. Soraya abraçou a filha, sem saber se ria ou chorava. Sua menina tinha apenas 4 anos, mas às vezes parecia entender o mundo melhor do que qualquer adulto. Vem, vamos para casa. Naquela noite, enquanto Soraya preparava o jantar no apartamento pequeno, Ana desenhou. Páginas e mais páginas de flores amarelas, sóis brilhantes e casinhas com as janelas abertas. Para quem é tudo isso? Soraya perguntou. Para o moço triste. Vou levar amanhã. Soraya não teve coragem de dizer que talvez não houvesse um amanhã. Que Tales podia muito bem trancar a porta e não deixar Ana entrar nunca mais. Mas no fundo do coração, ela esperava que não fosse assim. Letícia Holanda acordou olhando para a foto na mesinha de cabeceira. Era uma foto tirada 3 anos atrás, em um churrasco na casa de praia da família Alcântara. Ela e Eduardo sorriam para a câmera, os dedos entrelaçados, o anel de noivado brilhando sob o sol. Eduardo estava vivo naquela foto, feliz, cheio de planos para o futuro. Agora tudo o que restava dele era essa imagem congelada no tempo e a dor que Letícia carregava como um peso no peito. Ela se levantou, vestiu o terno cinza que usava para as reuniões com seus advogados e girou o anel de noivado no dedo, um hábito que tinha desenvolvido nos últimos 2 anos. Girar, 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 como se o movimento pudesse trazer Eduardo de volta. Não podia, ela sabia disso, mas tinha algo que podia fazer justiça. No escritório de advocacia no centro de São Paulo, Letícia se reuniu com o Dr. Marcelo Aires, um advogado especializado em interdição judicial. Ele tinha quase 60 anos, cabelos grisalhos e um ar sério que inspirava confiança. Senhora Holanda, como discutimos anteriormente, o processo de interdição do Sr. Tales Alcântara é complexo. Ele explicou, folheando os documentos na mesa. Precisamos provar que ele não tem condições de administrar o patrimônio da família. Ele está cego há 2 anos. Letícia respondeu, a voz fria. Não sai do quarto, não toma decisões, não faz nada. Como isso não é prova suficiente? A cegueira em si não é motivo para interdição, principalmente sendo psicogênica. Precisamos demonstrar que há risco ao patrimônio familiar. O risco é ele estar no comando. Ele estava dirigindo na noite do acidente. Ele estava acima do limite de velocidade, mesmo com a chuva. Ele tirou a vida do meu noivo. A voz de Letícia falhou no final. Ela respirou fundo, recompondo-se. Desculpe, eu só preciso que vocês entendam. Não é sobre o dinheiro, é sobre fazer o que é certo. Dr. Marcelo concordou com compreensão. Eu entendo, senhora, e vamos fazer tudo ao nosso alcance. Já temos laudos médicos, testemunhos de funcionários, registros financeiros. O próximo passo é uma visita à residência. Quando? Amanhã, se possível. Quanto antes, melhor.
Letícia concordou, mas quando saiu do escritório, sentiu o estômago revirar. Amanhã, ela teria que voltar àquela mansão, ver Dona Isadora, a mulher que tinha sido quase uma segunda mãe para ela, ver os lugares onde Eduardo tinha vivido, ver Tales. A raiva voltou, queimando tudo o que sobrava de hesitação. Tales estava vivo, respirando. Mesmo que fosse preso em sua própria escuridão, ele ainda tinha a chance de acordar todo dia. Eduardo não tinha essa chance, e isso não era justo. No dia seguinte, o carro preto parou em frente à mansão no Jardim Paulistano. Letícia desceu acompanhada de Dr. Marcelo e mais 2 advogados. O segurança na portaria hesitou antes de abrir, mas não podia negar entrada a ela. Letícia tinha crescido entrando e saindo daquela casa como se fosse sua. Dona Isadora estava na sala quando eles entraram. Ela se levantou, o rosto pálido, ao ver a ex-nora acompanhada de advogados. Letícia, o que está acontecendo? Dona Isadora. Letícia manteve a voz firme, profissional. Vim notificá-la oficialmente de que entrei com um pedido de interdição de Tales. O choque no rosto da mulher mais velha foi doloroso de ver, mas Letícia não desviou o olhar. Você não pode fazer isso, Isadora sussurrou. Posso e estou fazendo. Tales não tem condições de administrar o patrimônio da família. Ele precisa de ajuda. Ele já está recebendo ajuda, tem terapia, médicos que não funcionam. Dona Isadora, por favor, olhe para a situação com honestidade. Seu filho está se destruindo, e enquanto isso, o império que Eduardo ajudou a construir está sendo negligenciado. A menção a Eduardo fez Isadora recuar como se tivesse levado um tapa. Eduardo ia entender o que Tales está passando. Ele amava o irmão. E Tales deixou ele partir. Estava dirigindo rápido demais, não estava atento. Foi um acidente, Letícia. Um terrível acidente. Foi negligência. A voz de Letícia ecoou pela sala. E eu não vou deixar que Tales fuja das consequências, se escondendo atrás dessa cegueira conveniente. Soraya, que estava limpando o hall de entrada, ouviu tudo. Ela largou o pano e entrou na sala sem pedir licença. Com todo respeito, senhora, mas a senhora não sabe do que está falando. Letícia virou-se para ela, surpresa. Desculpe, quem é você? Soraya, eu trabalho aqui e cuido do Sr. Tales todos os dias. Então a senhora deve saber melhor do que ninguém em que estado ele se encontra. Sei sim, sei que ele está sofrendo, sei que está lutando com uma culpa que não devia carregar sozinho, mas também sei que ele não está fingindo nada. Ah, não? Letícia deu um passo na direção de Soraya. Que conveniente que ele tenha ficado cego logo depois do acidente. Que conveniente que não precise enfrentar as pessoas, responder perguntas, assumir responsabilidade. A senhora está enganada. Estou. Então por que ele não melhorou em 2 anos? Porque não quer. Porque é mais fácil se esconder. A discussão foi interrompida pelo som de passos na escada. Todos olharam para cima. Tales estava descendo, apoiando-se no corrimão, os passos inseguros. Letícia, ele disse, a voz rouca. Ouvi sua voz. Ela ficou imóvel, observando-o. Tales estava magro, pálido, os cabelos compridos e bagunçados, mas eram os olhos que mais chocavam, vazios, olhando para lugar nenhum. Então é verdade, ela murmurou. Você realmente não enxerga. É o que os médicos dizem, mas eles também dizem que é psicológico, que você poderia voltar a ver se quisesse. Se fosse tão simples assim, não acha que eu já teria feito isso? Letícia sentiu as lágrimas queimarem nos olhos, mas piscou para afastá-las. Você não tem o direito de sofrer assim. Você está vivo, Tales. Ele não está. Você acha que eu não sei disso? Você acha que eu passo um único dia sem lembrar? Então por que não faz nada? Por que fica aqui, parado, desperdiçando sua vida? Porque eu não mereço viver. A voz de Tales ecoou pela mansão, crua e quebrada.
Eu estava dirigindo, eu que insisti para sairmos. Se eu tivesse escutado o Eduardo, se tivesse esperado a chuva passar... Ele não conseguiu continuar. Letícia olhou para aquele homem que um dia tinha sido forte, confiante, cheio de vida, e viu apenas destroços. Parte dela queria abraçá-lo. A parte que tinha amado Eduardo, que tinha considerado Thales quase um irmão. Mas a outra parte, a parte ferida e raivosa, queria que ele sofresse ainda mais. Vou seguir com o processo, ela disse friamente. E quando eu terminar, você vai perder tudo. Tudo o que Eduardo ajudou a construir vai estar em mãos que realmente merecem. Ela saiu sem olhar para trás, os advogados a seguindo. A porta se fechou, deixando um silêncio pesado para trás. Thales permaneceu parado na escada, as mãos tremendo no corrimão. Soraya subiu até ele, tocando seu braço com cuidado. Senhor, vamos voltar para o quarto. Ele deixou que ela o guiasse, mas antes de entrar, virou-se. Ela está certa, sabe? Eu não mereço nada disso. Não, senhor. Ela está errada e um dia ela vai perceber isso. Mas enquanto ajudava Thales a se deitar, Soraya se perguntou se esse dia chegaria a tempo. Os dias seguintes foram tensos. A notícia do processo de interdição se espalhou rapidamente entre os funcionários da mansão. Alguns olhavam para Thales com pena, outros com curiosidade mórbida. Ele sentia o peso desses olhares invisíveis e se recolhia ainda mais. Ana, alheia a toda a atenção, continuava visitando o quarto escuro de Thales. Soraya tinha desistido de tentar impedi-la. A menina tinha um jeito de aparecer nos momentos mais inesperados, sempre com um desenho novo ou uma história inventada. Hoje o senhor está com um cheiro de cinza cansado, Ana anunciou ao entrar no quarto numa tarde de quinta-feira. Thales estava deitado na cama, os olhos fechados. Cinza cansado, isso é novo. É a cor de quando alguém não dormiu direito. Minha mãe fica assim quando paga as contas. Ele quase sorriu. Sua mãe tem muitas preocupações? Tem, mas ela diz que preocupação é parte de ser adulto. Ana subiu na cama, sentando-se com as pernas cruzadas. O senhor é adulto, então deve ter muitas preocupações também. Tenho. Quer falar sobre elas? Minha mãe diz que falar ajuda. Thales abriu os olhos vazios, olhando para o teto. São preocupações grandes demais para uma criança entender. Posso tentar, sou muito inteligente. Minha professora sempre dizia. Dessa vez, Thales realmente sorriu. Apenas um pequeno movimento nos cantos da boca, mas estava lá. Tem uma mulher que quer me tirar tudo o que eu tenho. Por quê? Porque ela acha que eu não mereço. Ana pensou por um momento. E você merece? A pergunta simples e direta o pegou desprevenido. Eu não sei mais. Minha mãe diz que todo mundo merece uma segunda chance, mesmo quando erra feio. E se o erro for grande demais? Não existe erro grande demais para perdoar. Isso também é minha mãe que diz. Thales ficou em silêncio. Aquela criança de 4 anos tinha mais sabedoria do que ele tinha acumulado em 34 anos de vida. Antes que pudesse responder, ouviram vozes alteradas vindo do andar de baixo. Thales se sentou na cama, alerta. O que foi? Ana perguntou. Não sei. Fica aqui. Ele se levantou, saindo do quarto e caminhando até o topo da escada. Reconheceu a voz de Letícia imediatamente. Ela estava de volta. Desceu as escadas com cuidado, seguindo o som das vozes até a sala. Ana o seguiu, apesar de ele ter pedido para ficar no quarto. Letícia estava parada no meio da sala, acompanhada de um homem que Thales não reconheceu pelo som da respiração. Devia ser um dos advogados dela. Vim fazer uma vistoria, Letícia anunciou. É meu direito legal como parte do processo. Você não tem direito nenhum de invadir minha casa. Thales respondeu, parando na entrada da sala. Tecnicamente ainda não é invasão se estou acompanhada de representação legal. Soraya entrou na sala, vindo da cozinha. Ela tinha ouvido a discussão e veio correndo. Quando viu Ana parada atrás de Thales, seu coração disparou. Ana, vem aqui!
Ela chamou baixinho, mas a menina não se moveu. Estava observando a mulher bonita de terno que falava com voz dura. Quem é você? Ana perguntou a Letícia. Letícia olhou para a criança surpresa. Quem é essa menina? É minha filha. Soraya se aproximou, tentando puxar Ana para trás. Desculpe, ela não devia estar aqui. Filha da empregada? Letícia arqueou uma sobrancelha. Que interessante, não sabia que a casa tinha virado creche. A creche dela fechou, Soraya explicou, sentindo o rosto esquentar. Não tenho com quem deixar. Ainda assim, não me parece apropriado. Crianças não deveriam ficar em ambiente de trabalho. Com todo respeito, senhora, mas isso não é da sua conta. Letícia deu um passo na direção de Soraya, os olhos cheios de raiva. Não, estou aqui justamente para verificar se esta casa está sendo administrada adequadamente. E até agora, vejo um homem que não sai do quarto e funcionários que trazem crianças para o trabalho. Deixe Soraya em paz. Thales interveio, a voz baixa e perigosa. Ela não tem nada a ver com isso. Tem, sim. Ela é testemunha do seu estado. Aliás, Letícia virou-se para Soraya. A senhora poderia confirmar? O senhor Thales passa a maior parte do tempo trancado no quarto? Soraya hesitou, olhando entre Letícia e Thales. Responda, Letícia insistiu. É uma pergunta simples. Sim, Soraya finalmente admitiu. Mas... E ele tem crises de raiva? Momentos em que não consegue controlar as emoções? Qualquer um teria no lugar dele. Isso é um sim? Soraya apertou as mãos. A senhora não está sendo justa. Justo foi o que aconteceu com Eduardo? Foi justo ele estar no carro com alguém que dirigia de forma imprudente? Foi um acidente. Soraya elevou a voz pela primeira vez. A senhora não estava lá. Não sabe o que aconteceu. Sei o suficiente. Sei que Thales sobreviveu e Eduardo não. E sei que, em vez de assumir a responsabilidade, seu querido patrão se escondeu atrás de uma doença conveniente. Não foi assim. Então como foi? Me explique como é que um homem fica cego de repente, sem nenhuma lesão física. Me explique como isso não é apenas fuga. Thales sentiu algo estalar dentro dele. Toda a culpa, toda a raiva, toda a dor que tinha guardado por 2 anos explodiu de uma vez. Você quer saber como foi? Ele gritou. Quer mesmo saber? O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até Ana parou de se mexer, assustada com o tom de voz dele. Eu vi, Thales continuou, a voz tremendo. Eu vi tudo. Vi o caminhão vindo na nossa direção, vi o Eduardo gritando, vi o momento do impacto, vi quando ele... A voz falhou. Ele apertou os olhos com força, como se pudesse apagar as imagens que ainda assombravam suas noites. Vi quando ele parou de se mexer. Vi que eu tinha acabado com tudo, e meu cérebro não aguentou. Simplesmente desligou. Porque ver aquilo todos os dias era demais. Porque viver sabendo que o que aconteceu com ele foi minha culpa era demais. Letícia estava pálida. Os olhos dela brilhavam com lágrimas não derramadas. Você acha que eu quero viver assim? Thales continuou mais baixo agora. Você acha que eu escolhi ficar preso no escuro? Eu daria tudo, tudo o que tenho para poder ver de novo, para poder voltar no tempo e mudar o que aconteceu. Mas eu não posso, e essa cegueira é minha punição, minha prisão, e eu vou carregar ela pelo resto da vida. Ana, que tinha ficado quieta até então, soltou-se da mãe e caminhou até Thales. Pegou a mão dele. O senhor não está preso, ela disse com sua voz de criança. Está só perdido, mas a gente pode achar o caminho de volta. Juntos. Thales ajoelhou-se, ficando na altura dela. Estendeu a mão livre, tocando levemente o rosto da menina. Como você faz isso? Ele sussurrou. Faço o quê? Me fazer acreditar que ainda tem esperança. Ana sorriu, mesmo ele não podendo ver. Porque sempre tem. Minha mãe me ensinou. Letícia observou a cena. Algo se movendo dentro do peito dela. Pela primeira vez em 2 anos, ela olhou para Thales e viu além da raiva. Viu um homem quebrado, sim, mas não um covarde. Apenas alguém que tinha perdido tanto quanto ela.
Não disse nada. Apenas virou-se e saiu. O advogado a seguiu confuso. Quando a porta se fechou, Tales continuou ajoelhado, a mão de Ana ainda na sua. Soraya se aproximou, colocando a mão no ombro dele. Senhor, obrigado, ele interrompeu, por me defender. Você não precisava. Precisava, sim, porque era a verdade. Eles ficaram assim por um longo momento. 3 pessoas em uma sala enorme, encontrando conforto um no outro. Dona Isadora estava determinada. Depois do confronto com Letícia, ela decidiu que não podia mais ficar parada vendo o filho se destruir. Era preciso fazer alguma coisa, tomar uma atitude drástica. E ela teve uma ideia: a festa de Ano Novo. Há 5 anos, a família Alcântara organizava a recepção mais exclusiva de São Paulo no terraço do edifício Mirante do Sol, o hotel de luxo que pertencia ao grupo. Era uma tradição iniciada pelo falecido marido de Isadora, e Eduardo sempre tinha adorado participar dos preparativos. No ano do acidente, a festa foi cancelada. No ano seguinte também, mas agora Isadora decidiu que era hora de retomar as tradições. Não apenas pela sociedade paulistana que aguardava o evento, mas principalmente por Tales. Ela precisava mostrar a Letícia e ao juiz que seu filho ainda era capaz de liderar, ainda era capaz de representar a família. Claro que Tales não concordou. Absolutamente não, ele disse quando a mãe apresentou a ideia. Você ficou louca? Não fiquei. Estou sendo prática. Isadora estava sentada na poltrona do quarto dele, as mãos cruzadas no colo. Letícia está usando sua reclusão contra você, dizendo que você não tem condições de administrar a empresa. E ela está certa. Não está! Você só precisa mostrar que ainda pode. Uma única noite, Tales. Apenas apareça, cumprimente alguns convidados. Mãe, eu não enxergo. Como vou circular em uma festa lotada? Eu estarei ao seu lado o tempo todo. E Soraya também. Tales ficou em silêncio. A menção a Soraya fez algo se apertar em seu peito. Nos últimos dias, ele tinha começado a depender dela mais do que gostaria de admitir. A voz dela tinha se tornado o som que o acalmava. A presença dela, a única coisa que tornava seus dias menos sombrios. Não vou conseguir, ele finalmente disse. Vai sim, eu acredito em você. Sua fé é mal colocada. Isadora se levantou, aproximando-se da cama onde o filho estava deitado. Sentou-se na beira, pegando a mão dele entre as suas. Tales, por favor, faça isso por mim, por seu pai, por Eduardo. O nome do irmão fez Tales tremer. Eduardo ia querer que você vivesse. Isadora continuou, a voz suave. Ele te amava, ia querer ver você feliz novamente. Não posso ser feliz. Não depois do que fiz. Você não fez nada. Foi um acidente. Foi negligência. Foi uma fatalidade. Isadora apertou a mão dele. E por mais que doa, por mais que seja difícil aceitar, você precisa seguir em frente. Pelo menos tentar. Tales não respondeu, mas não retirou a mão da dela também. 2 semanas depois, os preparativos para a festa estavam a todo vapor. Soraya foi convocada para ajudar no hotel e naturalmente levou Ana junto. A menina ficou fascinada com o salão enorme, os lustres de cristal, as decorações douradas. Mamãe, é um palácio! Ela exclamou, rodando no meio do salão vazio. Não é um palácio, amor, é um hotel. Mas parece palácio. Vai ter uma festa de verdade aqui? Vai. A festa de Ano Novo. Ana parou de rodar, pensativa. O moço triste vai vir? Soraya suspirou. Vai. Por isso preciso que você seja bem comportada, está bem? Vai ter muita gente importante. Vou ser. Prometo. Mas Soraya conhecia a filha. Ana era curiosa demais, aventureira demais. Mantê-la quieta e fora de problemas seria um desafio. No dia da festa, a mansão estava em completo caos. Isadora tinha contratado um estilista pessoal para arrumar Tales, mas ele estava sendo difícil. Não preciso de terno novo, ele reclamou quando o alfaiate veio tirar suas medidas. Precisa sim, Isadora insistiu. O último que você usou não serve mais. Você emagreceu muito.
Era verdade. Thales tinha perdido quase 15 quilos nos últimos 2 anos. O terno ficava largo nos ombros, folgado na cintura. Soraya entrou no quarto com uma bandeja de café, mas parou ao ver a cena. Thales de pé, rígido, enquanto o alfaiate media suas roupas. Havia algo vulnerável naquela imagem que fez o coração dela apertar. Senhor, trouxe café. Ela anunciou sua presença. Thales relaxou visivelmente ao ouvir a voz dela. Obrigado, Soraya. Ela colocou a bandeja na mesa e hesitou. Isadora olhou para ela, depois para o filho, e sorriu levemente. Soraya, você podia ajudar o Thales a escolher a gravata? Meu gosto é antiquado. Eu posso escolher sozinho. Thales protestou. Pode, mas todas vão parecer iguais para você. Isadora respondeu com lógica irrefutável. Soraya tem bom gosto. Confie nela. Ela saiu antes que Thales pudesse argumentar, levando o alfaiate junto. Soraya ficou parada, sem saber o que fazer. Thales suspirou. Você não precisa ficar. Minha mãe é persistente. Não me importo de ajudar. Soraya foi até o closet, onde havia várias gravatas penduradas. Qual cor o senhor prefere? Tanto faz. Não pode ser tanto faz. Vai ser fotografado. A imagem importa. Thales deu uma risada sem humor. Imagem. Engraçado falar isso para um cego. Soraya pegou uma gravata azul marinho, lisa e elegante. Essa aqui. Combina com seus olhos. Meus olhos não funcionam, lembra? Não importa. Continuam sendo bonitos. A frase saiu antes que ela pudesse pensar. Soraya sentiu o rosto esquentar. Thales ficou imóvel. Desculpe, senhor, eu não queria... Tudo bem. A voz dele estava estranha. Faz tempo que ninguém diz algo assim. Ela se aproximou estendendo a gravata. Quer que eu ajude a colocar? Ele acenou que sim. Soraya passou a gravata ao redor do colarinho dele, começando a fazer o nó. Estava tão perto que podia sentir o perfume dele, o calor do corpo dele. Thales podia ouvir a respiração dela, suave e controlada. Sentir o toque delicado dos dedos dela no tecido. Algo se moveu dentro dele, uma sensação que tinha esquecido existia. Soraya, ele disse baixinho. Sim, senhor. Por que você faz tudo isso? Por que se importa tanto? Ela parou de mexer na gravata, as mãos ainda perto do pescoço dele. Porque alguém precisa se importar. E porque eu quero. Não faz sentido. Eu sou só seu patrão. Não devia... O senhor é mais do que isso. As palavras saíram em um sussurro, pelo menos para mim. Thales ficou em silêncio. Então, lentamente levantou a mão encontrando a dela. Seus dedos se entrelaçaram, apenas por um momento. Obrigado, ele disse. Por tudo. Soraya terminou de arrumar a gravata dando um passo para trás. Seu coração batia tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. O senhor vai ficar bem bonito, ela disse, tentando soar normal. Vai ver. Mas os dois sabiam que ele não ia ver nada, e de alguma forma isso tornava tudo ainda mais complicado. A noite de Ano Novo chegou com todo o seu esplendor. O terraço do edifício Mirante do Sol estava transformado. Luzes douradas enfeitavam cada canto. Mesas elegantes dispostas estrategicamente. Champanhe francês sendo servido em taças de cristal. A elite paulistana estava toda presente, vestida com suas melhores roupas, esperando a contagem regressiva para a meia-noite. Thales chegou com Dona Isadora, o terno escuro perfeitamente ajustado, a gravata azul marinho que Soraya tinha escolhido. Ele segurava o braço da mãe com força, cada passo uma batalha contra o pânico que ameaçava consumi-lo. O barulho era alto demais para seus ouvidos sensíveis, conversas se sobrepondo, risadas altas, música tocando, saltos batendo no chão. Era uma confusão de sons tão grande que fazia sua cabeça latejar. Respire, Isadora sussurrou. Devagar, você está indo bem, mas ele não estava. Cada segundo naquele lugar era uma tortura. Ele sentia os olhares, mesmo não podendo vê-los. Sabia que todos estavam observando, comentando, julgando. Thales, uma voz feminina se aproximou. Ele reconheceu como sendo Márcia, uma antiga amiga da família.
Que alegria ver você aqui. Faz tanto tempo. Márcia, ele forçou um sorriso. Como vai? Bem, bem. E você? Ouvi dizer que está melhor? A hesitação na voz dela era óbvia. Ela não sabia como falar sobre a cegueira dele sem soar insensível. Estou sobrevivendo. Ah, que bom. E o tratamento? Está fazendo progresso? Thales sentiu a irritação subir. É complicado. Imagino. Bem, qualquer coisa que precisar. Ela se afastou e imediatamente outra pessoa se aproximou. E depois outra, e mais outra. Todos com as mesmas perguntas, a mesma curiosidade mal disfarçada, a mesma pena nos olhos que ele não conseguia ver, mas sentia. Após 1 hora, Thales estava exausto. Mãe, preciso sair daqui. Ainda falta muito para a meia-noite. Não me importo. Preciso de ar. Isadora o guiou até uma área mais afastada, perto da escada de emergência. Thales encostou-se na parede, respirando fundo. Eu avisei que não ia conseguir. Você está conseguindo. Só precisa de um momento. Preciso de mais do que um momento. Preciso sair daqui. Antes que Isadora pudesse responder, ouviram vozes se aproximando. Thales reconheceu uma delas imediatamente. Letícia. Ele está aqui então, ela estava dizendo para alguém. Achei que não teria coragem de aparecer. Está acompanhado da mãe, a outra pessoa respondeu. Coitado, mal consegue ficar de pé sozinho. Thales fechou as mãos com força. Isadora tocou seu braço, pedindo silenciosamente para ele ignorar. Mas Letícia tinha visto eles. Aproximou-se, o vestido longo de seda vermelho balançando. Thales, Dona Isadora. Sua voz era fria, educada. Que surpresa agradável. Letícia. Isadora respondeu com a mesma frieza. Devo admitir que estou impressionada. Não achei que você fosse conseguir trazê-lo. Meu filho é mais forte do que você imagina. Será? Letícia olhou para Thales, que estava pálido, suando. Porque de onde estou, ele parece prestes a desmoronar. Isso é o bastante, Thales disse, a voz baixa e perigosa. Já provei o que você queria, agora me deixe em paz. Provar o quê? Que consegue ficar de pé por 1 hora antes de fugir? Que impressionante. Letícia, por favor, Isadora começou. Dora, por favor o quê? Vocês acham que uma festa vai mudar alguma coisa? Que vai fazer o juiz esquecer que Thales é incapaz de administrar um império bilionário? Thales deu um passo na direção da voz dela, os olhos fixos em um ponto acima da cabeça de Letícia. Você quer me destruir, quer me tirar tudo. Então faça, pegue a empresa, pegue o dinheiro, pegue tudo. Mas nada disso vai trazer o Eduardo de volta. Letícia ficou em silêncio. Quando falou, sua voz estava trêmula. Você não tem o direito de falar o nome dele. Ele era meu irmão, tenho todo o direito. Era, até você acabar com tudo. As palavras dela eram dolorosas. Ele recuou, a respiração acelerada. Isadora interveio, colocando-se entre eles. Chega, Letícia, você já falou o suficiente. Ainda não, quero que ele admita. Quero ouvir da boca dele que foi culpado. Eu admito, Thales gritou. Tá feliz agora? Eu admito que foi minha culpa, que eu estava dirigindo rápido demais, que eu devia ter escutado o Eduardo e esperado. Admito tudo, e eu vivo com isso todos os dias. Cada maldito dia. Ele falou tão alto que várias pessoas pararam e olharam. Letícia estava pálida, os olhos brilhando com lágrimas. Antes que qualquer um pudesse dizer mais alguma coisa, ouviram um grito. Ana! Aninha! Era Soraya, correndo pelo salão, o rosto tomado pelo pânico. Alguém viu minha filha? Thales ficou alerta imediatamente. O que aconteceu? Soraya o viu e correu na direção dele. Senhor Thales, ela sumiu. Estava comigo há 5 minutos e agora não encontro ela em lugar nenhum. O pânico na voz dela ativou algo em Thales. Ele se afastou da parede, endireitando-se. Quando você viu ela pela última vez? Perto do buffet, ela estava desenhando. Eu virei as costas por um segundo e... Thales fechou os olhos, concentrando-se.
Bloqueou todos os outros sons, todas as outras conversas. Procurou por algo diferente, algo pequeno, infantil. E então ouviu, fraca, distante, vinda de cima, uma risadinha. Ela subiu, ele disse com certeza. Subiu? Para onde? Para o terraço privativo, as escadas de emergência. Soraya olhou para as escadas, depois para Tales. Como você sabe? Eu ouvi. Vá pelo elevador, vai ser mais rápido. Eu vou pelas escadas. Senhor, você não pode subir sozinho. Mas Tales já estava se movendo, as mãos tateando a parede, os pés encontrando os degraus. Isadora tentou segui-lo, mas Letícia a impediu. Deixe, ela disse baixinho. Deixe ele ir. Tales subiu os lances de escada, o coração batendo forte. Cada degrau era uma conquista, cada parede uma referência. Seus outros sentidos estavam em alerta máximo, guiando-o. E então ouviu novamente, mais clara agora, a voz de Ana cantarolando. Ana! Ele chamou. Ana, onde você está? Tio Tales? A vozinha respondeu surpresa. Está me procurando? Sim, fica aí, não se mexe. Ele chegou ao topo, saindo para o terraço privativo. O vento estava forte, trazendo sons da cidade lá embaixo. E ali, perto do parapeito, estava Ana. Tales sentiu o sangue gelar. Ana, vem aqui, devagar. Mas está tão bonito aqui em cima. Dá para ver a cidade toda. Eu sei, amor, mas é perigoso. Vem para o tio Tales. Ele estendeu a mão, esperando. Ouviu os passinhos dela se aproximando, depois sentiu a mãozinha quente na sua. Puxou-a para perto, abraçando-a forte. O alívio foi tão intenso que suas pernas quase cederam. Você está chorando, tio Tales? Ana perguntou, tocando o rosto dele. Ele estava. Sem perceber, as lágrimas tinham começado a cair. Você me assustou, ele disse, a voz embargada. Desculpa, eu só queria ver os fogos. Soraya chegou nesse momento saindo do elevador correndo. Quando viu Ana nos braços de Tales, soltou um soluço de alívio. Ana, meu Deus, você está bem? Ela pegou a filha, verificando se estava machucada. Depois olhou para Tales, que ainda estava ajoelhado no chão, tremendo. Senhor, como você? Você subiu sozinho? Ele concordou sem conseguir falar. Você a salvou. A contagem regressiva tinha começado lá embaixo. As vozes gritavam juntas, 10, 9, 8, mas ali em cima, no terraço privativo, o tempo parecia suspenso. Tales ainda estava ajoelhado, as mãos tremendo. Soraya se aproximou, ajoelhando-se ao lado dele, com Ana ainda nos braços. Senhor, você está bem? Ele acenou que sim, mas era mentira. Não estava bem. O pânico do momento, a adrenalina de ter encontrado Ana, tudo estava desmoronando agora. E com isso vieram as memórias, a rodovia, a chuva, os gritos de Eduardo. Não consigo respirar, ele sussurrou. Soraya entendeu imediatamente. Passou Ana para o chão, pedindo para a menina ficar quieta, e voltou sua atenção para Tales. Olhe para mim, ela disse, pegando o rosto dele entre as mãos. Não posso ver. Não importa. Sinta minha voz. Sinta minhas mãos. Você está aqui. Está seguro. Tales agarrou os pulsos dela como se fossem uma corda de salvamento. Eu pensei, quando ouvi ela perto do parapeito, pensei que ia perder outra pessoa, mas não perdeu. Ela está aqui. Nós estamos aqui. A contagem continuava lá embaixo. 7, 6, 5. Ana, percebendo a angústia de Tales, aproximou-se novamente. Colocou a mãozinha no braço dele. Tio Tales, olha o céu. Não posso ver o céu, pequena. Mas vai poder ouvir. Os fogos vão começar. 4, 3, 2, 1. E então o céu explodiu. O som dos fogos era ensurdecedor. Tales se encolheu, cobrindo os ouvidos. Era muito parecido com aquela noite. O barulho do metal se retorcendo, o vidro quebrando, o mundo desabando ao redor. Mas então sentiu, mãozinhas pequenas segurando seu rosto, obrigando-o a abaixar as mãos. Tio Tales, escuta eu! Ana gritou por cima do barulho. Não é coisa ruim, é o céu batendo palmas para você. Ele parou.
processando as palavras. O quê? Os fogos. Não é barulho de coisa triste. É o céu feliz, batendo palmas porque você foi corajoso, porque você me achou. Outra explosão. Mas dessa vez, Tales não se encolheu. Deixou o som envolvê-lo, ressignificá-lo. Não era o acidente. Não era dor. Era celebração. Era vida. Minha mãe diz que fogos são para comemorar coisas boas. Ana continuou, sua vozinha lutando contra o estrondo. E você fez uma coisa boa hoje. Então, o céu está comemorando você. Algo dentro de Tales começou a rachar. A parede que ele tinha construído ao redor do coração, o bloqueio que mantinha sua visão presa, tudo começou a ceder. Azul, ele murmurou. Soraya, que estava ao lado, olhou para ele. O que disse? Azul. Estou vendo. Azul, o céu explodiu em outra rajada de fogos. E Tales viu. Não claramente, não completamente, mas viu. Flashes de cor, explosões de luz. Senhor, Soraya tocou seu ombro, a voz trêmula. Eu estou vendo, ele disse, a voz cheia de espanto. Não é claro, mas tem luz, tem cor. Ana aplaudiu pulando. Eu sabia, o amarelo estava voltando, mais fogos, mais luz. A cada explosão, a visão de Tales ficava um pouco mais nítida. As formas começaram a tomar definição. Primeiro apenas sombras, depois contornos, e então, quando um fogo dourado particularmente brilhante explodiu bem acima deles, Tales viu o rosto de Ana, os olhos grandes e escuros, brilhando de alegria, os cachos rebeldes caindo sobre a testa, o sorriso largo, mostrando um dente que faltava na frente. Você, ele sussurrou, eu estou vendo você. Que legal! Eu sou brilhante, tio Tales. Uma risada escapou dele, misturada com um soluço. Você é a luz mais forte que eu já vi. Então virou-se para Soraya. A visão ainda estava embaçada, instável, mas ele conseguia vê-la. Os olhos castanhos arregalados de choque, as lágrimas correndo pelo rosto, a mão cobrindo a boca. Soraya, ele disse seu nome como uma oração. Senhor Tales. Ela não conseguiu continuar, as lágrimas impedindo. Eu consigo ver você. Finalmente consigo ver você. Sem pensar, ele estendeu a mão, tocando o rosto dela. Os dedos traçaram o caminho que os olhos agora podiam seguir. A curva das bochechas, o formato dos olhos, a linha da boca. Você é mais bonita do que eu lembrava, ele sussurrou. Soraya soluçou, inclinando o rosto contra a mão dele. Eu não acredito. Você está vendo. Realmente vendo. Estou. E a primeira coisa que vejo é você. Os fogos continuavam explodindo. A cidade de São Paulo brilhava lá embaixo, milhões de luzes celebrando o ano novo. Ana, ainda não entendendo completamente o momento, abraçou ambos. Grupo de abraço! Tales e Soraya riram, puxando a menina para um abraço apertado. Ali, no topo do edifício, cercados pelo som da celebração, eles ficaram. 3 pessoas que tinham se encontrado nos lugares mais improváveis. O barulho dos fogos finalmente começou a diminuir. As últimas explosões ecoaram pelo céu, deixando apenas o murmurar da multidão lá embaixo e o som do vento. Tales se levantou lentamente, ajudando Soraya a se levantar também. Seus olhos, ainda se ajustando, percorreram o horizonte. A cidade se estendia em todas as direções, um mar de luzes. 2 anos, ele disse baixinho. 2 anos sem ver nada. E agora você voltou, Soraya completou. Ele olhou para ela, realmente olhou, memorizando cada detalhe. Não foi só a visão que voltou, foi tudo. O que quer dizer? Eu tinha desistido de viver. Achei que não merecia. Mas vocês duas... Ele olhou para Ana, que estava brincando com o vestido, fazendo-o rodopiar. Vocês me mostraram que ainda tinha razão para tentar. Soraya pegou a mão dele, entrelaçando os dedos. O senhor sempre teve razão, só precisava encontrar de novo. E eu encontrei, em vocês. Eles ficaram ali por mais alguns momentos.
apenas curtindo o silêncio pacífico que se seguiu à tempestade de emoções. Então Ana bocejou, esfregando os olhos. Estou com sono, mamãe. Soraya sorriu, pegando a filha no colo. Vamos para casa então. Tales olhou para as duas e sentiu algo que não sentia há muito tempo. Paz. O elevador desceu devagar. Os três em silêncio. Ana tinha adormecido nos braços de Soraya, a cabecinha apoiada no ombro da mãe. Tales não conseguia parar de olhar para elas. Cada detalhe era novo, fascinante. A forma como os cachos de Ana caíam, o jeito que Soraya segurava a filha com tanto cuidado. Quando as portas se abriram, encontraram Dona Isadora esperando, pálida de preocupação. Tales, graças a Deus você está... Ela parou olhando para o filho. Algo no rosto dele era diferente. Filho? Mãe? Ele olhou diretamente para ela, realmente olhou. Eu consigo ver você. Isadora ficou imóvel, processando as palavras. Então suas mãos seguraram o seu rosto, os olhos se enchendo de lágrimas. O quê? Como? Não sei. Simplesmente voltou. Ela se aproximou, tocando o rosto dele com mãos trêmulas. Você está mesmo me vendo? Meus olhos? Meu rosto? Estou. E você está linda, mãe. Isadora soluçou, abraçando o filho forte. Meu menino voltou. Tales retribuiu o abraço, mas seus olhos procuraram Soraya por cima do ombro da mãe. Ela estava parada ali, segurando Ana, com um sorriso suave no rosto. Quando Isadora finalmente o soltou, ainda havia lágrimas em seu rosto. Precisamos chamar os médicos, fazer exames, entender o que aconteceu. Depois, agora eu só quero ficar assim, vendo tudo. O salão estava esvaziando. Os convidados iam embora, chamando táxis e motoristas. Letícia estava perto da saída, observando a cena de longe. Quando Tales a viu, seus olhares se encontraram. Ele se aproximou devagar. Letícia ficou tensa, mas não se moveu. Letícia, ele começou parando a alguns passos dela. Você realmente voltou a enxergar? Sim. Ela olhou para ele por um longo momento. Emoções conflitantes passando por seu rosto. Como? Honestamente? Não sei. Mas acho que foi porque finalmente consegui perdoar a mim mesmo. E eu deveria te perdoar também. Tales respirou fundo. Não espero isso. Sei que o que aconteceu com o Eduardo não tem perdão, não tem volta. Mas passar o resto da vida me punindo não vai trazê-lo de volta. E acho que ele não ia querer isso, para nenhum de nós. Letícia sentiu as lágrimas queimarem nos olhos. Eu amei muito ele. Eu sei, eu também amava. E sempre vou amar. Mas ele se foi, Letícia. E nós ainda estamos aqui. Precisamos encontrar um jeito de seguir em frente. Não sei se consigo. Eu também não sabia, mas hoje lá em cima, quando achei aquela menina, percebi que ainda tinha vida em mim. Ainda tinha propósito. E você também tem. Letícia olhou para Soraya e Ana, depois de volta para Tales. Aquela criança, foi ela que fez você voltar a enxergar? Em parte, ela e a mãe. Elas me lembraram que ainda existem coisas boas no mundo. Ainda existe amor, esperança. Letícia ficou em silêncio por um longo momento. Então, lentamente, estendeu a mão. Trégua! Tales pegou a mão dela, apertando-a suavemente. Trégua! Ela saiu logo depois, mas havia algo diferente em seus ombros. Menos peso, talvez. Menos raiva. Soraya se aproximou de Tales quando Letícia foi embora. Ela vai ficar bem? Eventualmente. Assim como eu vou. E o processo de interdição? Vou conversar com meus advogados amanhã. Mas acho que depois de hoje vai ser difícil argumentar que sou incapaz. Soraya sorriu. O senhor subiu 5 lances de escada no escuro. Sozinho. Acho que isso prova alguma coisa. Prova que eu faria qualquer coisa para proteger quem eu amo. As palavras ficaram suspensas entre eles. Soraya sentiu o coração acelerar. Senhor Tales, Tales. Só Tales, ele disse, pegando a mão dela com delicadeza. Soraya, eu passei 2 anos trancado em um abismo onde ninguém conseguia entrar.
Você foi a única que não desistiu de bater na porta. Você não foi apenas a minha voz. Você foi a minha esperança quando eu não tinha nenhuma. Eu só fiz meu trabalho. Não, o trabalho termina quando o chão está limpo. O que você fez foi salvar a minha alma. Agora que eu recuperei a minha visão, eu percebi que não quero olhar para mais nada, além de você. Por favor, fique na minha vida. Soraya sentiu as lágrimas voltarem. O senhor, Tales, não sei o que dizer. Não precisa dizer nada agora. Só não desaparece, por favor. Não vou, prometo. Ana se mexeu nos braços de Soraya, bocejando. Podemos ir para casa agora? Estou cansada. Tales riu, tocando a bochecha da menina. Pode sim, pequena. Vocês merecem descansar. Mas antes que Soraya pudesse sair, ele a parou. Amanhã? Você volta amanhã? Sempre volto. Bom, porque eu tenho algo muito importante para fazer. O quê? Ver você sorrindo na luz do sol. Soraya saiu com Ana, o coração tão cheio que parecia que ia explodir. Tales ficou ali, observando-as irem, com Dona Isadora ao seu lado. Você gosta dela? Isadora disse. Não era uma pergunta. Sim. E ela de você? Acho que sim. Espero que sim. Isadora sorriu, passando o braço pelo do filho. Seu irmão ia gostar dela, ia aprovar. Eu sei. Ela é especial. É. E você merece ser feliz de novo, filho. Eduardo ia querer isso. Tales olhou para o céu, onde os últimos rastros de fumaça dos fogos ainda permaneciam. Eu sei, mãe. E pela primeira vez em 2 anos, eu acredito que posso ser. Eles ficaram ali por mais alguns minutos, apenas apreciando o momento. O ano novo tinha chegado, e com ele uma nova chance, uma chance de recomeçar, de viver, de amar. E Tales estava pronto para aproveitar cada segundo. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!